Nessas análises a gente falava, olha, o Pacto de 88, a Constituição de 88, ela não tem como ficar de pé. O modelo de Brasil, construído naquela Constituição maluca, ele é insustentável fiscalmente, ele mantém os mesmos grupos, famílias e oligarquias no poder, através, por exemplo, do sistema político, através da infiltração. As leis partidárias, elas mantêm essas elites funcionando. Você tem um sistema de troca de favores que foi agravado por conta dessa Constituição. Então, o pacto político pós-ditadura militar também reduz o poder executivo. Antigamente você tinha uma ditadura militar, mas se fosse uma dita branda, era uma ditadura meio, né? O poder executivo tinha mais meios de ação. Hoje não tem. Então, isto tende ao colapso. O colapso vem em 13, aí vem as manifestações nossas, cai o PT, o Lula tá preso, grande parte da elite política tá presa, e aí é eleito um cara antissistema. Se esse cara fosse o Milei eleito no Brasil, o Brasil teria se alterado profundamente. Mas nós elegemos Jair Bolsonaro. O Jair é fraco. E aí, o que o Jair permite? Ele permite que um corpo que deveria morrer, que era o da Constituição de 88, ele tenha uma sobrevida. Então, o que seria isso? Imagina uma pessoa que está com um câncer no pâncreas. E aí avisam, ó, você está com uma doença terminal. Aí, cara, por cargas d'água, o câncer ele regride um pouco, e aí aquele corpo ganha uma sobrevida. Ele ganhou uma sobrevida. Isso não quer dizer que aquela pessoa vai sobreviver. O câncer regrediu um pouco, mas ele vai voltar. E ele vai voltar ainda mais forte, porque o corpo está mais fraco do que quando o câncer começou. É isso que está acontecendo. Você vai falar, é isso? É isso. Veja, quando eles acabam com a Operação Lava Jato, quando eles recolocam Lula no poder, fazem o inquérito do Alexandre de Moraes, acabam com a prisão em segunda instância, tiram o COAF, a época do Moro, eles acabam com o aparato de investigação do Estado, eles voltam a roubar e fazer negócios entre eles numa intensidade muito maior do que eles estavam na Lava Jato. Entendeu? É assim, eles seguraram a morte daquele corpo de 88, só que o câncer já voltou logo em seguida. O câncer, enquanto o Bolsonaro estava no poder, o câncer volta a alastrar no corpo. E aí ele está alastrando do modo em que não dá hoje para você dizer que você, para salvar o corpo, você não vai ter que arrancar órgãos inteiros. Ou pedaços do corpo. Olha, vou ter que arrancar o fígado, nem sei se o cara sobrevive, sei lá. Vou arrancar um rim, o cara vai ter que fazer hemodiálise. Então, o corpo tá morrendo. A gente já fez essa análise várias, por favor. Pera, o que é? O Riso, olha só. Um cara mandou, Renan, pelo amor de Deus, que merda. Precisa ir pros comentários. A matéria que saiu hoje, que o Vorcaro tentou vender desesperadamente aquele imóvel, é isso? Não sei, é que tem um que era do Zettel. Vorcaro Imóvel. Isso é uma matéria, não sei se é um imóvel de 30 milhões que eu melei. Eu realmente melei a venda do imóvel dele. Tanto que... Um imóvel suspeito de ter sido comprado com propina para o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, foi alvo de uma tentativa de venda por Daniel Vorcaro. Vorcaro recebeu da investigação andamento sobre o MPF, que multava o suspeito, os documentos, blá blá blá, imóvel Vizcaya, Itaim. É esse. Eu barrei essa bagaça, galera. Acha o meu vídeo, Riso, pelo amor de Deus. É do Zettel aquele imóvel, tá? Quem tava morando lá era o Fabiano Zettel. É esse, não é? Vizcaya. Tem que achar, tá no meu Instagram. Tá vendo esse apartamento aí que incrível? Tá sendo vendido por apenas 27 milhões de reais, é uma bagatela. E uma dica, se você comprou títulos do Banco Master, ou se você é pensionista do Rio de Janeiro, muito provavelmente você meio que é dono desse apartamento. Pois é, o apartamento que tá à venda é o apartamento de Fabiano Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro, organizador de boa parte das festas muito licenciosas que essa turma organizava, e que agora ele está se livrando por algum motivo. Pois bem, essa cobertura de alto luxo no Itaim, uma das regiões mais caras de São Paulo, que está sendo liquidada por essa bagatela, era aparentemente o lugar onde boa parte dessas festas muito bacanas, dessa galera muito legal do Banco Master rolava. Dizem que muitas musas fitness e muitos políticos, alguns milionários, alguns caras do judiciário, algumas figuras importantes do mercado financeiro, senador da República, talvez senadores da República, se divertiam em jantares animados, e não tem nada de errado nisso, certo? Mas o fato é o seguinte, com a casa dos membros do Banco Master caindo, todo mundo tá tratando de liquidar, de vender e tentar, picar a mula. Fabiano Zettel, aparentemente dono desse apartamento, tem a foto do negócio? Voltando lá à análise, tá? Então, nós temos um pacto, que é o Pacto de 88, que está indo pro buraco em alta velocidade.
E a única solução para o Brasil é um novo governo muito honesto, sem rabo preso, que vai politicamente, usando a autoridade constituída por ser um novo nome e por ter passado pelo teste das urnas, estabelecer, repactuar o Brasil e falar, ó, acabou a putaria, acabou essa bagunça. Nós vamos dizer, ter lei e ordem nesse país, vamos colocar o Brasil no caminho do crescimento, tá? Fulano vai se afastar, Beltrano vai se afastar, a STF não vai mandar muito. E agora vamos arrumar a casa. Vocês caíram, vocês morreram. 2, uma revolução. É isso. Tem 2 caminhos. Um caminho é institucional e outro caminho é violento. O caminho institucional, com todo respeito, só eu dentro dos candidatos que estão lá, tem condição de fazer. Os demais estão com o rabo preso na história. Os demais estão envolvidos na história. Quando eu falo os demais, vamos falar de quem será candidato. O Lula e o Bolsonaro. O Lula e o Flávio estão envolvidos no caso. Até o pescoço. Não tem condição. O Flávio Bolsonaro está acenando loucamente pro Ciro Nogueira ser visto dele. Alguém que assina pro Ciro Nogueira, que é parte integrante do problema, não vai resolver o problema. O Lula, então, pelo amor de Deus. É isso. É isso, é apenas isso. Então, o que acontece? Vamos fazer uma simulação. E se o Lula ganha? E se o Lula ganha, ele vai manter esse jogo desse jeito. Enquanto ele concentra forças no executivo para ele, que é o plano do Dirceu. Pro Lula, entendam, os caras do Centrão... O PT tinha percebido há muito tempo atrás que o Centrão gostava da grana. Então, quanto mais se desse grana, o Centrão votava com eles. Eles iam fazendo o trabalho deles, pegavam uma grana para eles também, mas o Centrão ficava quieto. O Petrolão foi sobre isso. Eles deram diretorias da Petrobras e permitiram que eles desviassem dinheiro de empreiteira junto. Porque o Centrão era alimentado, tocava os esquemas deles e não atrapalhavam o PT tocar o governo. Foi assim durante o segundo mandato do Lula e o primeiro mandato da Dilma, ok? O PT tem essa noção. O PT compreendeu a cabeça do Centrão. O que aconteceu com o PT, que deu um susto neles, foi que quando houve o surgimento do MBL, das manifestações em 15, 16, vem pra rua, houve a Operação Lava Jato, eles imaginavam que o Centrão ia se permanecer de alguma medida leal a eles. Mas aí eles foram tungados que o Centrão se junta com o Temer e ao impeachment da Dilma o Temer assume. E o PT falou, nossa, tomamos uma lição agora colossal. E o Centrão entra no poder com o Temer, e quando o Bolsonaro chega ao poder, ele, Bolsonaro, ele próprio representante do Centrão, sejamos honestos, o Centrão fica hiperpoderoso. Surge, por exemplo, essas emendas. E voltam os escândalos de corrupção, e o Centrão volta a roubar num nível que ele não roubava nem no período da Lava Jato. O PT volta ao poder em 22. E fica olhando isso, participa também, mas vai olhando. E o PT, onde está a brecha? O PT vai, e em vez de focar em brigar com eles no legislativo, onde eles perdem, onde o PT perde, ele foi pro judiciário, coloca o Flávio Dino no STF, e o Flávio Dino tá cuidando de pegar tudo das emendas dos caras. O PT tá armando uma casa de caboclo pra esses caras. Porque como esses caras estão torrando e participando da loucura como se não houvesse amanhã, o PT... Vai. Então o PT tá deixando eles se sujarem, se amarrarem. Volto a repetir. O PT vai para uma eleição, em parte com um discurso ético. Eles vão tentar, não vão conseguir. É porque eles estão envolvidos nesse escândalo de corrupção. E no mandato deles, o Flávio Dino vai ser ponta de lança de um ataque muito sólido que o Poder Executivo e o Poder Judiciário farão ao Legislativo para colocar as lideranças do Centrão de joelhos. E aí o Executivo, com o Lula reeleito, retomar o poder de fato na nação. E aí o PT vai fazer pela primeira vez em muitos anos um governo mais à esquerda. Um governo concentrando o poder nele, PT. E o que o Zé Dirceu imagina? O Zé Dirceu é um homem estudado. O Zé Dirceu, volto a colocar, você tem algumas poucas pessoas inteligentes que pensam o futuro na política do Brasil. Algumas delas estão no Movimento Brasil Livre. Cito o Orlando, tem grandes discussões conosco. Acho que mesmo eu tenho uma cabeça boa nisso. E outras pessoas no nosso universo. Outra pessoa é o Zé Dirceu, do PT. O Dirceu sabe que os próximos presidentes da República, os próximos 3, 4, eles vão passar por um momento muito louco que é a chegada da IA. Vai ter uma revolução similar à Revolução Industrial que vai acontecer no mundo agora. E é uma revolução que vai aumentar a desigualdade e vai concentrar poder.
O importante pro Zé Dirceu é estar no poder quando essa revolução acontecer, concentrando o poder. Se eles fazem isso, o PT dá um salto, e ele se renova para as novas gerações e concentra o poder no Brasil de uma maneira única. Então o grande plano do PT é esse. O grande plano do PT é fica no poder e aumenta o seu poder relativo com relação aos outros poderes. Ponto. O PT tem um plano. O Flávio tem um plano. O Flávio não tem um plano. O Bolsonaro não tem um plano. O Valdemar não tem um plano. Eles são esses ladrões que o PT quer, vamos dizer, controlar. Só que eles levam o voto de uma massa de brasileiros que acha que está enfrentando o sistema. É uma massa de brasileiros que está sendo enganada. Então, se eles chegam ao poder, vamos supor que Flávio venceu a eleição, o que ele vai fazer? É um governo que vai ficar na mão dos ministros de ministro supremo como o Flávio Dino. É um centrão que vai ficar na mão desses caras. Ao mesmo tempo que ele depende desses caras para governar, porque ele seria um governo do centrão. Seria um governo em que a crise política ia continuar. É um governo que ia tentar no início ter o beneplácito dos mercados. E vejo como um governo, dado que ele seria o governo dessa turma corrupta, um governo passível de impeachment e um governo que passaria por muitas crises o tempo todo. Seria um governo muito complicado. Muito complicado. Então nós temos aí um PT com um projeto autoritário, entendendo o espírito do tempo, e um grupo de ladrões, que é a turma do Flávio. Então esses são os cenários que nós temos aí desenhados. Tá? E aí, tudo bom? Então, não é um cenário que eu imagino que a maior parte das pessoas que estão trabalhando aí na direita, no Brasil, dominem. Eles não estão pensando nisso. Ninguém está pensando no futuro, todo mundo está pensando no presente. E nem sequer eles estão sabendo interpretar a crise. A crise, ela não tem muita... Não há muita interpretação. As pessoas só acham, tem uma crise aí, o Vorcaro estava roubando. Veja, eu não acredito na ideia de que tudo são fluxos e processos históricos e que o homem não tem agência. Quando eu digo agência, é a capacidade de interferir e tomar decisões. Interferir no próprio destino e tomar decisões. Quem acha que tudo são fluxos e processos e que a história ela tem um motor próprio e ela vai te puxando, são, por exemplo, marxistas. É uma coisa muito determinista. Né? Eu não acredito nisso. Eu acho que a força da personalidade humana, o poder da personalidade e as decisões que são tomadas por pessoas, elas alteram a dinâmica de tudo. Então é tudo muito vivo. Mas eu também não considero que, como existe o outro lado, achar que tudo são decisões humanas que controlam. Existem processos e fluxos e tendências, e existem também a força humana, e essas duas coisas se misturam. Por isso que a história não é linear, ela tem